Os trabalhadores a serviço do faraó Djoser estão perto de concluir um dos maiores projetos de construção do mundo antigo, uma pirâmide. Talvez finalmente entendamos como os antigos egípcios realmente cortavam granito. Não se trata apenas de mais uma teoria ou da mesma explicação que os egiptólogos repetem há mais de um século, mas de um método comprovado por evidências físicas. E a descoberta não veio de um laboratório de arqueologia tradicional, mas sim de um centro de pesquisa tribológica que utilizou um microscópio eletrônico de varredura. Ali, o cientista de materiais, Dr. Massoud Kabe, que nunca havia trabalhado com egiptologia, examinou atentamente a superfície cortada de um bloco de granito de 4.000 anos. O que ele descobriu foi completamente inesperado. Incrustados na superfície, havia traços de corndon, uma forma de óxido de alumínio. Este é o mesmo mineral extremamente duro que dá origem aos rubis e safiras. Na escala de dureza. O corândio ocupa o nível 9, o que o torna uma das substâncias naturais mais duras da Terra, perdendo apenas para o diamante. Basicamente na escala M. O que é uma escala de dureza? Temos o diamante e, em seguida, o óxido de alumínio. Esse é um dos motivos pelos quais praticamente todo mundo usa óxido de alumínio. E também um dos motivos pelos quais as garantias são tão boas. Sua presença sugere que os antigos egípcios podem ter usado esse material incrivelmente duro como abrasivo para cortar e moldar granito, revelando um nível de conhecimento técnico muito mais avançado do que muitos acreditavam anteriormente. Estava escondido no interior dos antigos sulcos de corte, exatamente onde os egiptólogos sempre esperaram encontrar apenas areia comum e vestígios de cobre. Em vez disso, encontraram algo completamente diferente, apenas uma descoberta, um mineral e décadas de certeza acadêmica começaram repentinamente a ruir. Essa é a evidência apontada por Graham Hancock. E ao final deste vídeo, você verá exatamente o que foi descoberto. Mas aqui está a verdadeira surpresa. As pirâmides em si podem não ser o maior mistério do Antigo Egito. A maioria dessas estruturas maciças foi construída com calcário, e os historiadores têm uma compreensão razoável de como foram erguidas. O verdadeiro enigma, aquele que intriga engenheiros, arqueólogos e pedreiros há mais de um século, é o granito. O granito tem dureza entre 6 e 7 na escala de Mohs. É composto por minerais resistentes como quartzo-feldspato e mica. Materiais tão resistentes ao corte que ainda hoje moldar granito é incrivelmente difícil. Mesmo com ferramentas elétricas modernas com ponta de diamante, trabalhar com granito é lento, caro e extremamente exigente, o que torna o trabalho de precisão com granito encontrado no Antigo Egito ainda mais intrigante. E, no entanto, os antigos egípcios pareciam moldá-lo quase como se fosse argila. A Câmara do Rei, dentro da Grande Pirâmide de Gizé, é construída inteiramente com enormes blocos de granito, alguns pesando mais de 70 toneladas. No Templo do Vale de Khafre, nas proximidades enormes. Pedras de granito são encaixadas com juntas tão precisas que não se consegue nem mesmo passar uma lâmina de barbear entre elas. Há também estátuas esculpidas em peças únicas de granito, com detalhes de superfície tão lisos e refinados que quase parecem ter sido feitas à máquina. Depois, há os testemunhos de perfuração descobertos em sítios arqueológicos. Esses testemunhos mostram sulcos espirais que penetram profundamente na rocha sólida, a taxas de avanço que deixam os engenheiros modernos incrédulos. Quando Christopher Dunn, um engenheiro de produção com mais de 40 anos de experiência em usinagem de precisão, examinou pessoalmente esses artefatos de granito, sua reação foi imediata. O nível de precisão que ele observou foi extraordinário. Ele observou superfícies que eram planas, com uma precisão de 1/1000 de polegada ao longo de vários metros, e furos de perfuração, que permaneciam perfeitamente circulares em toda a sua profundidade. De acordo com Dunn, esses não eram apenas exemplos impressionantes de artesanato antigo. Eles tinham um aspecto industrial. Depois de dedicar sua carreira ao trabalho com máquinas C em C e componentes de alta precisão, ele concluiu que o trabalho realizado pelos antigos egípcios em granito correspondia, ou em alguns casos, até superava os padrões modernos de fabricação, não de forma grosseira ou aproximada, mas com uma precisão notável.
Qual é então a explicação oficial? Segundo a visão tradicional, os antigos egípcios usavam ferramentas de cobre com areia como abrasivo, juntamente com pesados pilões de dolomita e muita paciência. Mas há um grande problema com essa ideia. O cobre tem uma dureza de apenas 2 a 3 na escala de Mohs, enquanto o quartzo presente no granito tem dureza em torno de 7. Ao tentar cortar um material muito mais duro com uma ferramenta mais macia, mesmo com areia abrasiva, a ferramenta geralmente se desgasta ou falha muito antes da pedra ceder. Para testar isso, Dennis Stokes, da Universidade de Manchester, conduziu anos de experimentos usando ferramentas de cobre e areia em granito, sob condições controladas. Os resultados foram lentos e frustrantes. O progresso do corte era frequentemente medido em frações de milímetro por hora. As ferramentas de cobre desgastavam-se rapidamente, e os cortes produzidos eram ásperos e irregulares. Nada parecido com as superfícies lisas e precisas, vistas em artefatos do Antigo Egito. O próprio Stokes admitiu que os experimentos levantaram mais perguntas do que respostas. A técnica de percussão com dorito pode moldar granito, mas funciona em um ritmo extremamente lento. Mesmo formar uma pequena superfície de granito por meio de marteladas repetidas pode levar centenas de horas. Se ampliarmos isso para algo como o granito usado na câmara do rei da Grande Pirâmide de Gizé, o trabalho necessário chegaria a milhões de horas apenas para a preparação do granito. E nenhum desses métodos explica a incrível precisão encontrada nessas estruturas. Algumas superfícies de granito são planas com uma precisão de até 1 milésimo de polegada. Os furos de perfuração permanecem perfeitamente circulares, de cima a baixo. Os cortes de serra são retos e paralelos por vários metros. Esse tipo de precisão não é algo que você normalmente esperaria de rochas simples e ferramentas de cobre macio. Durante décadas, Graham Hancock continuou a salientar isso. Seu argumento era simples. As evidências físicas não pareciam se encaixar na explicação convencional. Segundo ele, algo importante estava faltando na história. Mas a resposta da arqueologia tradicional era geralmente a mesma. Hancock não tinha formação formal em arqueologia. Suas ideias eram consideradas marginais. Muitos argumentavam que suas perguntas não mereciam atenção séria. Assim, durante anos, ele foi amplamente ignorado até que algo novo surgisse. Algo que pode ter preenchido a peça que faltava. E essa descoberta é o motivo pelo qual você clicou neste vídeo. É aqui que a história toma um rumo surpreendente. Em 2022, Graham Hancock fez uma parceria com Masoud Garb, um cientista que estuda tribologia em uma importante instituição de pesquisa. Dr. Garb não estava envolvido nos longos debates sobre o Egito Antigo. Ele abordou o assunto simplesmente como um cientista interessado em resolver um enigma técnico. Juntos, eles obtiveram permissão para examinar artefatos de granito do Egito Antigo, usando ferramentas de laboratório avançadas, incluindo microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia de raios-x por dispersão de energia. Esses instrumentos podem analisar superfícies em uma escala incrivelmente pequena, revelando detalhes muito além do que qualquer microscópio normal consegue ver. Inicialmente, o Dr. Garb esperava confirmar o que os egiptólogos vinham dizendo há décadas. A explicação comum sugeria que o granito havia sido cortado com ferramentas de cobre e areia como abrasivo. Então, ele presumiu que encontraria vestígios de grãos de areia e resíduos de cobre, os sinais químicos desse processo. Mas não foi isso que apareceu sob o microscópio. Os padrões de desgaste não correspondiam às marcas deixadas pela areia. Os padrões de arranhões eram diferentes. E quando o Dr. Garb examinou as minúsculas partículas incrustadas nos antigos sulcos de corte, ele notou algo inesperado. Dentro desses sulcos de 4.000 anos foram encontrados vestígios de corândio, um mineral que ocupa o nível 9 na escala de dureza MO. Isso faz dele um dos materiais mais duros encontrados na natureza, perdendo apenas para o diamante. Na indústria moderna, o corindon sintético é frequentemente usado como abrasivo para cortar e moldar materiais extremamente resistentes. E no entanto, aqui, ele estava incrustado em cortes de pedra feitos milhares de anos antes da ascensão do Império Romano. Mas há outro detalhe importante. O corindon não ocorre naturalmente no Egito em formas adequadas para uso em larga escala. As fontes significativas mais próximas estão em regiões com as quais o Antigo Egito comercializava. Mesmo assim, o simples acesso ao mineral
não significava automaticamente que as pessoas sabiam como usá-lo de forma eficaz. Reconhecer a dureza do corindon e moê-lo deliberadamente para obter uma mistura abrasiva para cortar granito exigiria experimentação cuidadosa e um sólido conhecimento de materiais. O Dr. Garb foi muito claro sobre esse ponto. Usar o corândio corretamente significa saber como moê-lo em partículas de tamanhos específicos e como aplicá-lo no processo de corte. Em outras palavras, não seria algo descoberto por puro acaso. É aqui que a história começa a parecer uma aula de ciência dos materiais. Se descobertas como essa estão mudando a sua maneira de pensar sobre o mundo antigo, considere se inscrever. Exploramos histórias que aprofundam a história e analisamos as evidências por trás de afirmações que desafiam as explicações usuais. As implicações da descoberta foram imediatas. Se os antigos egípcios obtinham corândio intencionalmente por meio de comércio de longa distância, moendo-o em partículas de tamanho preciso e misturando-o em pastas de corte, então eles podem ter compreendido as propriedades avançadas dos materiais muito melhor do que as interpretações tradicionais sugerem. Mas encontrar algo sob um microscópio é uma evidência, não uma prova definitiva. Graham Hancock compreendeu essa diferença. Para que a ideia fosse levada a sério, era preciso testá-la em experimentos reais. Assim, no início de 2023, ele ajudou a organizar testes controlados em uma oficina utilizando blocos de granito, ferramentas de cobre e diversos materiais abrasivos. Pedreiros e cientistas de materiais trabalharam lado a lado, testando 3 possibilidades principais. A explicação tradicional era areia pó de quartzo, que é ligeiramente mais duro e estava disponível no Antigo Egito. Uma pasta de quartzo corândio, a nova hipótese. Os resultados foram surpreendentemente claros. Usar cobre com areia produziu velocidades de corte de cerca de meio milímetro. Era extremamente lento. O cobre desgastava-se rapidamente e as superfícies ficavam ásperas. Com pó de cobre e quartzo, a velocidade melhorou ligeiramente para cerca de 0 milímetros. Uma pequena melhoria, mas ainda longe do nível de precisão observado em artefatos de granito antigos. Em seguida, testaram a mistura de corindon. A taxa de corte saltou para mais de 3 milímetros por hora, aproximadamente 6 vezes mais rápida que a areia. Ainda mais interessante, as ferramentas de cobre duraram muito mais e apresentaram muito menos desgaste. Pela primeira vez, os resultados experimentais começaram a se assemelhar ao tipo de eficiência e precisão observadas no trabalho com granito do Antigo Egito. Os resultados foram impressionantes. Os cortes ficaram suaves, limpos e notavelmente precisos. Mas o momento mais surpreendente ocorreu durante os testes de perfuração. A equipe produziu amostras de núcleo com sulcos espirais. Sulcos que eram exatamente iguais aos encontrados em núcleos de perfuração do Antigo Egito. Esses são os mesmos padrões espirais que intrigaram engenheiros e pesquisadores por décadas, e os mesmos que a teoria tradicional do cobre e da areia nunca conseguiu reproduzir. No entanto, lá estavam eles, recém-cortados em granito moderno durante o experimento, usando métodos inspirados em técnicas antigas. Um pedreiro veterano chamado Nick Giza, que passou décadas trabalhando com granito, descreveu como se sentiu naquele momento. Segundo ele, tudo de repente fez sentido. Em vez de a ferramenta de cobre lutar contra o granito, ela começou a agir mais como um guia para o abrasivo. O corte ficou mais suave. A velocidade aumentou drasticamente e o desgaste do cobre diminuiu significativamente. Ele explicou que pela primeira vez em toda a sua carreira, estando naquela oficina e observando o processo se desenrolar, ele conseguia imaginar como os antigos artesãos poderiam ter trabalhado com granito de forma tão eficaz. Mas as experiências revelaram também outra coisa. Usar uma pasta de corindon não era simples nem acidental. Exigia verdadeira habilidade. A mistura precisava manter uma consistência muito específica durante o processo de corte, caso contrário, a eficiência caía rapidamente. Controlar esse equilíbrio exigia precisão e experiência prática. Se a mistura ficasse muito líquida, perdia rapidamente o poder de corte. Se ficasse muito espessa, obstruía a ranhura de corte e diminuía a velocidade. A pressão tinha que ser mantida constante. A temperatura precisava ser controlada e cada pequena variável fazia diferença.
Em outras palavras, esse processo exigia artesãos altamente qualificados, que realmente entendessem os materiais com os quais trabalhavam. Levaria anos de experiência e conhecimento transmitido de mestre para aprendiz refinado ao longo de gerações. Esse é exatamente o tipo de mão de obra especializada que se esperaria de uma civilização capaz de construir monumentos como a Grande Pirâmide de Gizé. A essa altura, 3 linhas de evidência diferentes apontavam na mesma direção. Análises microscópicas de cortes antigos em granito, replicação experimental em oficinas modernas, dados de ciência dos materiais, explicando o comportamento dos abrasivos. Mas Graham Hancock já suspeitava do que poderia acontecer a seguir. Ele já havia vivenciado reações semelhantes antes. Ao apresentar as descobertas no final de 2023, escolheu um local inusitado, uma conferência de ciência dos materiais, e não um encontro de arqueologia. A plateia era composta por engenheiros físicos e cientistas de materiais que tendem a avaliar as evidências com base estritamente em dados e experimentação. A resposta lá foi em grande parte positiva. Os pesquisadores presentes na sala entenderam que os resultados mereciam uma discussão séria. Por exemplo, James Harold, que estuda a extração de pedra no Antigo Egito há décadas, apontou que pastas abrasivas raramente sobrevivem no registro arqueológico. Em outras palavras, a ausência de vestígios diretos dessas misturas não significa necessariamente que elas nunca foram usadas. Para muitos cientistas presentes, as novas evidências abriram caminho para reconsiderar como os antigos artesãos podem ter trabalhado com algumas das pedras mais duras do Egito. Segundo os pesquisadores, vestígios de corândio, incrustados em antigas marcas de corte, podem ser algumas das evidências físicas mais fortes que já encontramos. Mas é aqui que a discussão se torna mais complexa. Quando as descobertas começaram a circular entre os egiptólogos, as reações foram diversas. Alguns arqueólogos reconheceram que a ideia era plausível e fizeram perguntas científicas pertinentes. Por exemplo, quanto corindon seria necessário para trabalhos em pedra de grande escala? E evidências históricas de comércio de corindon durante as dinastias egípcias relevantes. Os vestígios descobertos na pedra poderiam ser resultado de contaminação posterior. Essas são as perguntas que a boa ciência naturalmente levanta. No entanto, nem todos se concentraram nos detalhes científicos. Em alguns casos, a conversa se voltou para a pessoa que apresentou a ideia, Graham Hancock. Hancock é, há muito tempo, uma figura controversa na arqueologia, principalmente devido ao seu livro anterior, As Impressões Digitais dos Deuses, que propôs interpretações alternativas da história antiga. Durante décadas, muitos estudiosos criticaram seu trabalho e rotularam suas ideias como estando fora do campo da pesquisa convencional. Devido a essa reputação, alguns críticos reagiram não aos novos dados em si, mas a quem os apresentava. Em vez de debater primeiro as evidências, a discussão frequentemente se concentrava na posição de longa data de Hancock como alguém de fora da arqueologia acadêmica tradicional. Sua posição era direta e intransigente. Para alguns críticos, o envolvimento de Graham Hancock foi suficiente para lançar dúvidas sobre as conclusões independentemente do trabalho científico por trás delas. Na visão deles, a própria associação tornou a pesquisa difícil de aceitar. De acordo com essa perspectiva, os dados, os experimentos e até mesmo as replicações bem-sucedidas foram ofuscados pelo nome associado ao projeto. Hancock abordou essa questão durante uma entrevista em 2024. Ele disse que alguns egiptólogos lhe disseram que, mesmo que a explicação do corândio se mostrasse correta, acreditavam que ele não deveria ser o responsável por apresentá-la. Na opinião deles, sua falta de formação arqueológica formal o desqualificava, embora o trabalho também envolvesse cientistas qualificados e experimentos reproduzíveis. Hancock argumentou que a discordância residia menos nas evidências em si e mais em quem detém a autoridade para moldar as narrativas históricas. Mas, em princípio, as evidências científicas se sustentam ou caem por seus próprios méritos. E a hipótese do corindon tem atraído gradualmente a atenção em áreas onde os aspectos técnicos são mais relevantes, como engenheiros e cientistas de materiais, e alguns arqueólogos dispostos a avaliar os dados independentemente de sua origem. É importante deixar claro o que essa descoberta significa e o que ela não significa. A descoberta de vestígios de corândio e a reprodução bem-sucedida dos resultados do corte não confirmam automaticamente todas as teorias propostas por Hancock no passado.
suas ideias mais abrangentes sobre civilizações antigas perdidas ainda são debatidas e permanecem controversas. No entanto, em relação a uma questão específica, como os antigos egípcios conseguiam cortar granito com tamanha precisão, as novas evidências reforçam o argumento de que técnicas abrasivas mais avançadas podem ter sido utilizadas do que se supunha anteriormente. Em outras palavras, a discussão está longe de terminar, mas as evidências abriram caminho para reexaminar como os artesãos da antiguidade podem ter alcançado resultados que ainda impressionam os engenheiros modernos. Se os antigos egípcios usaram intencionalmente pastas abrasivas à base de corindon, isso poderia mudar significativamente a forma como entendemos suas habilidades tecnológicas. Isso sugeriria que eles compreendiam a dureza dos minerais muito melhor do que muitos historiadores acreditavam. Isso também implicaria que eles mantinham redes de comércio de longa distância para obter materiais que não estavam naturalmente disponíveis no Vale do Nilo. Além disso, eles precisariam do conhecimento para processar o mineral corretamente, moendo o corândio em tamanhos de partículas específicos e misturando-o em pastas, com a consistência adequada para cortar pedra. Esse tipo de processo começa a se parecer menos com uma simples tentativa e erro, e mais com uma forma primitiva de ciência dos materiais, do que com a atuação de construtores primitivos. Isso destacaria o quão habilidosos e experientes esses artesãos antigos eram. E a descoberta levanta uma questão importante para os pesquisadores. Se algo assim pôde permanecer despercebido por tanto tempo, uma técnica abrasiva inteira, escondida em superfícies de pedra, examinadas por milhares de especialistas, o que mais poderia estar passando despercebido? Quantos métodos antigos foram descartados como impossíveis, simplesmente, porque as ferramentas ou abordagens corretas nunca foram usadas para investigá-los? Em um laboratório de tribologia, Masoud Garb estudou imagens microscópicas de cortes em granito, feitos há mais de 4.000 anos, e notou vestígios de corândio, onde poucas pessoas haviam pensado em procurar. Em um experimento prático, Nick Gizzer testou uma lâmina de cobre com uma pasta de corândio contra um bloco de granito, e observou que ela cortava de forma suave, rápida e com impressionante precisão, demonstrando como tal técnica poderia ter funcionado na antiguidade. Enquanto isso, Graham Hancock passava décadas questionando tecnologias antigas e pressupostos históricos. Ao longo dos anos, ele foi frequentemente criticado por acadêmicos, questionado em discussões acadêmicas e descartado por muitos pesquisadores. Mas, eventualmente, ele e cientistas colaboradores apresentaram resultados experimentais e evidências físicas que trouxeram nova atenção à questão. E essas evidências reabriram uma discussão que muitos pensavam já estar encerrada. Isso não era apenas uma teoria. Não era especulação, nem um palpite baseado na imaginação. O que os pesquisadores estavam apontando eram evidências físicas, vestígios microscópicos preservados em pedra que sobreviveram por milhares de anos. Esses vestígios foram estudados com instrumentos modernos, analisados por meio da ciência dos materiais e testados por meio de replicação experimental por cientistas que não tinham nenhum interesse em defender qualquer narrativa histórica. O quadro que começou a surgir foi notável. As evidências sugerem que os antigos egípcios podem ter cortado granito usando pastas abrasivas à base de corindon, uma técnica muito mais avançada do que a explicação simplista de cobre e areia que vinha sendo repetida há tempos nos livros didáticos. Se essa interpretação estiver correta, ela revela uma tecnologia construída sobre uma compreensão surpreendentemente profunda dos materiais naturais. O corândio é um dos minerais mais duros encontrados na natureza, na escala de dureza M. O ocupa o nível 9, logo abaixo do diamante. As indústrias modernas ainda utilizam corândio sintético como abrasivo no corte de materiais extremamente resistentes. A descoberta de vestígios do mineral incrustados em sulcos de corte antigos sugere que os artesãos egípcios podem ter compreendido exatamente o poder abrasivo desse material. No entanto, o uso eficaz do corândio não teria sido simples. Exigiria a obtenção do mineral por meio de extensas redes comerciais, visto que não existem grandes fontes naturais no Vale do Nilo. Isso significa que os egípcios precisariam de conexões estabelecidas com regiões distantes onde o mineral pudesse ser adquirido. As rotas comerciais transportavam não apenas mercadorias, mas também conhecimento.
Conhecimento sobre quais minerais eram valiosos e por quê. Uma vez obtido o mineral, teria que ser processado cuidadosamente. O corândio precisaria ser triturado e moído em partículas de tamanhos específicos, depois misturado com água ou outras substâncias para criar uma pasta que pudesse fluir pelas ranhuras de corte, mantendo o poder abrasivo suficiente para desgastar o granito. Se a mistura fosse muito fina, perderia a eficácia. Se fosse muito espessa, obstruiria a ferramenta e diminuiria a velocidade de corte. Gerir esse equilíbrio exige habilidade, paciência e experiência. É o tipo de conhecimento que se desenvolve com o tempo refinado, pela prática ensinado de mestres artesãos a aprendizes e aperfeiçoado ao longo das gerações. Em outras palavras, este não foi o trabalho de pessoas que lutavam com ferramentas primitivas. Foi obra de especialistas que passaram anos aprendendo a controlar materiais com os quais a maioria das civilizações teria extrema dificuldade de trabalhar. E quando se observa novamente monumentos como a Grande Pirâmide de Gizé, a precisão começa a fazer mais sentido. Blocos de granito, pesando dezenas de toneladas de superfícies polidas e lisas, juntas alinhadas com tanta precisão que nem mesmo uma lâmina fina consegue deslizar entre elas. Esses detalhes sugerem um nível de habilidade artesanal que os engenheiros modernos ainda admiram. Por décadas, Graham Hancock argumentou que a explicação tradicional para o trabalho com granito egípcio não dava conta completamente das evidências. Durante muitos anos, suas ideias foram duramente criticadas e suas conclusões frequentemente descartadas. Mas, se as descobertas sobre o corândio continuarem a resistir ao escrutínio científico, isso sugere que pelo menos um desses questionamentos à explicação convencional pode ter apontado na direção certa. E isso nos leva a uma questão muito maior. Se historiadores e arqueólogos puderam ignorar algo assim, toda uma tecnologia abrasiva escondida nos vestígios microscópicos de superfícies de pedra antigas. O que mais poderíamos ter entendido errado sobre o mundo antigo? Quantas técnicas, ferramentas ou formas de conhecimento foram subestimadas simplesmente porque os pesquisadores modernos presumiram que as civilizações antigas não tinham a capacidade de desenvolvê-las? A história está repleta de surpresas. Cada geração de pesquisadores traz novas ferramentas, novos métodos e novas maneiras de analisar evidências antigas. Às vezes essas ferramentas revelam detalhes que antes eram invisíveis. Neste caso, a história pode ter estado o tempo todo escondida no granito. A evidência está no corindon, e o corindon está no granito. Se descobertas como esta mudarem a sua perspectiva sobre a história antiga, se fizerem você se perguntar o quanto ainda há para descobrir, considere assinar. Porque histórias como essa são apenas o começo. E quanto mais nos aprofundamos no passado, mais extraordinário o mundo antigo começa a se revelar.